A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você que nos acompanha aqui através do podcast do DENEC, né? Uma alegria estarmos juntos, retornando aqui já no segundo trimestre, já agora na nova lição desses próximos 3 meses, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E a lição a lição desse segundo trimestre, né? Nós vamos na lição 2, mas a lição do segundo trimestre nós vamos agora ingressar numa jornada sobre a história do povo escolhido, né? O povo que Deus escolheu, o povo que Deus prometeu a Abraão, ainda Abraão, a promessa ao primeiro patriarca, depois vem o segundo patriarca, o terceiro patriarca. O povo, então, agora sobre José, mora no Egito, agora está residente no Egito, depois tornam-se escravos, nós conhecemos a história, então ali Deus começa um processo para cumprir a sua promessa. Então vamos estudar ao longo desse segundo trimestre toda a lição, entendendo nesta jornada o que Deus fez através da história do povo que ele escolheu para ser seu. Mais uma vez acompanhado das queridas professoras, a irmã Anânia e a irmã Rosimar, que eu já quero saudar e deixar à vontade para saudar aqui junto à mesa dessa roda de conversa, desse podcast tão abençoado para edificar a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. Mais uma vez estamos aqui, é uma honra, grata a Deus, né, por mais essa oportunidade. Que você que está nos acompanhando possa ser edificado também através dessa lição, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. Pai do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanânia, por você, professor, graças a Deus, estamos em um novo trimestre, e que trimestre abençoado, né, com lições valiosas para a vida nossa, para a vida do adolescente. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como disse a irmã Rosimar, seja bem-vindo, você professor, você pai, você mãe, você aluno, né? Às vezes, quando a gente se encontra com algum aluno adolescente, estava assistindo você lá no podcast, então seja muito bem-vindo e vamos embora aprender da palavra de Deus. Na lição 1, vocês puderam acompanhar com a nossa outra equipe, né? A lição número 1 de escravo a povo livre, e agora nós vamos nos deter a esse processo que se inicia da trajetória, da caminhada, da jornada do povo escolhido no deserto. Vamos lá, a leitura bíblica fica em Salmos 105, do 37 ao 45, e então nós temos a mensagem que fica em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16, que é o texto básico que se inicia esta jornada, que diz: o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar. Neste episódio aqui, que Deus fez um milagre mediante o povo escolhido, mediante a Moisés. O povo agora está enfrentando um grande desafio, porque o povo saiu do Egito, está começando a sua caminhada, e então no primeiro desafio na saída do Egito, no êxodo, na saída, o povo tem o seu primeiro desafio diante do Mar Vermelho. Eu fico imaginando, caras professoras, qual seria também a nossa reação? Você saiu do Egito, Deus libertou o povo, e aquela sensação de liberdade, mas então você chega diante do mar e tem aquele mar vermelho e você se sente impotente. Você, às vezes, provavelmente nós sentiríamos algum temor, algum medo, né? Porque nós estaríamos um mar ali à frente, não saberia o que fazer, até porque pelas nossas forças, pela nossa capacidade, não tinha como você atravessar todos, né? Então, literalmente, o povo estava à mercê de um milagre, e então Deus dá essa resposta a Moisés: Moisés, olha, estende a vara, porque eu vou fazer o milagre. Deus vai dizer, diga ao povo que marche. E eu gosto muito disso, professora Hanani, porque é como se, em outras palavras, Deus está dizendo: olha, Moisés, eu comecei uma saída, não pare. Não é momento, não é tempo de parar, continue avante. E eu já vejo aqui, irmã Hanani, nessa trajetória do povo de Israel no deserto, que deserto é cenário de milagre de Deus. O povo, no seu primeiro desafio, né, diante do Mar Vermelho, o povo testemunhou o milagre de Deus, e nessa lição nós literalmente vamos ver, irmã Hanani, o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo em uma terra escassa que é o deserto. O que a gente pode dizer, né, diante dessa história é glória a Deus. As coisas que Deus fez diante do povo de Israel
nesse tempo que eles passaram no deserto. E, infelizmente, né, estudando a história e vendo esse processo que o povo passou, eles vão acabar esquecendo desses milagres, né, que Deus tem feito. Mas, para iniciar a nossa lição, a gente entra justamente dentro desse principal evento, né, que a Bíblia fala, um dos principais eventos do Antigo Testamento, narrados pela Bíblia Sagrada, que fala da libertação do povo de Deus, né, de uma escravidão que já durava mais de 400 anos, se eu não me engano, que eles passaram, não sei se foi 420, agora eu não me recordo, mas foi bastante tempo, né? Eles passaram escravizados ali no Egito. Teve o período da bonança, digamos assim, em que, quando José levou a sua família, Abraão, para morar, para viver ali no Egito, eles passaram a fase boa, né? Mas veio a fase em que eles começaram a serem oprimidos por aquele povo, pelo faraó, né? Mas foi justamente, digamos assim, uma obra de Deus, né? Para que aquele povo também tivesse o desejo e o interesse de sair daquela terra. Porque a gente vai ver que durante a trajetória deles, a saída deles lá do Egito, quando eles se deparam com o primeiro desafio à frente deles, que é justamente eles saem do Egito e se encontram com o mar à sua frente, e atrás vem o exército de Faraó, eles começam a murmurar e a reclamar, né? Então, para que eles pudessem ter esse desejo de sair, eles precisavam sofrer, digamos assim, porque infelizmente o ser humano ele é assim. Se ele se adapta em um canto e um canto está confortável, ele acaba se acostumando com aquilo ali, né? Então começou a ter uma opressão tão grande em cima do povo, né, de Israel ali dentro do Egito, que eles ansiavam pela promessa que tinha sido feita, né, de que eles sairiam dali do Egito. E Deus teve misericórdia deles, como vocês estudaram na primeira lição, e enviou um libertador para tirá-los dali do Egito. E quando eles saem de lá, a Bíblia fala que a quantidade de pessoas que saiu do Egito, né, só fala a quantidade de homens, em torno de 600 mil homens, né, sem contar meninos, mulheres, idosos, com os seus animais, com todas as suas coisas, né? Então, você imagina a multidão, pessoas que calculam aí, tem uma média, fazem uma média, né, de 2,4 milhões de pessoas. Então, é muita gente, né, para você conduzir para uma nova cidade. E Moisés teve essa missão. Mas, quando eles saíram do Egito, eles podiam pegar o caminho mais fácil, que era o caminho seguindo a rota do mar Mediterrâneo, né? Mas eles passavam pela cidade dos filisteus. E Deus, em sua infinita sabedoria, e também já com um plano para a vida para aquele povo, né? Que estava conduzindo, Deus sabia que ali não era a melhor rota. Então, mandou que Moisés levassem eles ao deserto, né? E eles se depararam com o mar. Só que aí Deus, como nós já sabemos a história, Deus endureceu novamente o coração de Faraó, que lá atrás tinha deixado eles saírem, e voltou atrás da sua decisão e decidiu perseguir o povo, né? Para matar o povo de Israel. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, como desde a hora, o momento que eles saíram lá do Egito, Deus os conduziu, né, até chegar ao mar. Deus faz um milagre chegando ao mar. Mas o que a gente pode ver diante desse desafio que o povo de Israel ele passou? Chegou em frente ao mar, se deparou com um mar que não tem como transpor, não tem barco suficiente para passar com a quantidade de pessoas que eles estão, em números, e vendo atrás o povo, o exército de Faraó, vindo, querendo matá-los, né? A Bíblia fala que o povo começou a temer, e esse foi o primeiro desafio que o povo de Israel teve que passar diante das circunstâncias, né, que foi colocado. Mas isso foi, de certa forma, para testar a fé deles. Porque os milagres, a gente só vive milagres, né, quando a gente tem fé e a gente crê em Deus.
A gente precisa ter fé em Deus e crer que Deus é capaz e que Deus faz aquilo que prometeu. Se Deus prometeu que iria tirar o povo do Egito e que iria levá-los à cidade prometida, as pessoas deviam ter crido, né? Viram, presenciaram as pragas que Deus mandou sobre o Egito e que não atingiram a eles. Então, já tinha uma prova de que aquilo era divino, de que Deus estava na frente, Deus estava no comando. E mesmo assim, chegando à frente do mar e vendo naquela situação, eles murmuraram, reclamaram, e olha só, desejaram voltar ao Egito. Aí a gente puxa aqui para nós, para os nossos dias. A gente, diante dos desafios que aparecem nas nossas vidas, na vida do adolescente, né, que principalmente na vida do adolescente, que é uma passagem em que surgem muitos desafios, muitas decisões. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado nas promessas que Deus tem feito na sua vida? Ou você tem voltado atrás? Você tem temido, tem reclamado, tem murmurado, né? A lição que nos traz desse primeiro desafio é justamente a reflexão do que é que a gente está fazendo em relação às promessas de Deus para a nossa vida, em relação aos desafios que aparecem, né? Você está obedecendo a Deus? Você está buscando a Deus? Porque a gente vê que o povo murmurou, né? O povo reclamou, mas e clamou a Moisés. Moisés é quem estava na liderança e Moisés clamou a Deus. E Deus mandou fazer o quê? Diga ao povo que marchem, como nosso irmão Felipe falou. Deus ordenou a eles que continuassem. Então, o que é que a gente vê também? A sua vida de oração tá boa? Você está orando, você está buscando, você está tentando ter essa intimidade com Deus? Muito bem, glória a Deus. Mas você está fazendo a sua parte também? Ou você está só orando? A gente já comentou aqui em algumas lições para a vida do adolescente, que é uma vida estudantil, né? Os desafios são mais estudantis do que corriqueiros de cotidiano, como os adultos passam. Passam por esses momentos, por exemplo, de prova, de que você, inclusive, eu já acho que eu já dei até um exemplo parecido aqui. Você vai passar por uma prova e você não estudou, mas você quer tirar nota boa. Aí você ora, Senhor, me ajuda a passar nessa prova, eu quero tirar uma nota boa. Mas cadê a sua parte? Você fez a sua parte? Você agiu, você estudou? Você se preparou? Você buscou o conhecimento, né? Porque assim, nós temos que ter a fé que Deus vai fazer, mas Deus faz a parte dele e espera que nós façamos a nossa. O povo de Israel, ele, além de não fazer a deles, porque eles pararam, quando viram o desafio, eles pararam, né? E perderam a fé. Tá certo que ali era um momento que eles não tinham mais o que fazer, eles não tinham mais como transpor aqueles mares, aquele mar, no caso. Mas, e eles deviam esperar a providência divina, já que eles estavam sendo guiados por Deus. Mas nós temos que trazer para a nossa vida hoje. Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que nos preparar e, se Deus ordenar, nós temos que obedecer. Se Deus mandar vá, você tem que ir. Se Deus disser fique, você fique. Né? Nós não temos apenas que ficar em constante oração, mas também nós temos que agir. Não é isso? Perfeito, perfeito, Mahanani. Vendo essa palavra da Mahanani, cara, o professor, literalmente, o aluno ele precisa compreender essa verdade. A primeira ação não é a de Deus, não. A primeira ação é do povo. Deus disse, marche. No marchar, eu vou fazer. No caminhar, eu vou fazer. O milagre, ele começa por nós, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. É no ir que Deus vai fazer. É no ir que Deus vai realizar. Então, a primeira ação é do povo, através da fé. É Deus dizendo, marche. Mas tem um mar. Deus não precisa de terra para fazer caminhos. Deus faz caminho no mar. Assim como tem, às vezes diz, né, é muito conhecido uma palavra, eu ouço essa palavra há muito tempo, os meu pai já disse essa palavra, às vezes ministrando, né, e de forma querendo ilustrar o profético do poder de Deus, e meu pai dizia, olha, Deus, ele abre porta até onde não tem parede, e isso parece uma falta de lógica. Como é que Deus abre porta onde não tem parede? É porque Deus não precisa de parede para colocar a porta. Deus não precisa de terra para fazer caminho. Deus faz caminho em terra seca no mar. Então, que caro professor, querido aluno, entenda que a primeira ação, ela
precisa partir de nós. O Senhor, ele precisa enxergar em nós uma ação. É por isso que no Novo Testamento o Senhor repreende tanto a fé, vez e outra, dos seus discípulos, como homem de pequena fé, de pouca fé, homem de pequena fé, porque o Senhor esperava dos seus discípulos que eles exercessem uma fé naquele que cuidava e naquele que chamou, naquele que estava presente. E era o meu Deus. É Deus dizendo, eu tirei vocês do Egito. Você acha que eu trouxe vocês para morrer no deserto? Marchem. A primeira ação parte de você. E lá atrás vem Faraó com seus melhores cavalos, melhores guerreiros, melhores soldados, melhores oficiais. Inclusive, o autor, ele faz aqui no auxílio devocional, ele faz uma analogia entre o pecado e Faraó, né? Dando a analogia da caminhada cristã. A gente sai do Egito, mas o pecado ele tenta nos perseguir, tenta nos acompanhar, né? E nós precisamos estar sempre olhando adiante, porque Paulo vai dizer, você precisa olhar para o alvo, você precisa olhar para adiante de você, para Cristo. Porque quando você olha para Cristo e continua caminhando, mesmo que o pecado venha atrás de você, perseguindo você, a graça vai te fazer caminhar em terra seca. E então, esse desafio torna-se em louvor. A gente vê que no Salmo 66, a professora Hanan e Rosimar vai também trazer a sua contribuição, mas a gente vê que no Salmo 66, o salmista, ele vai louvar, dizendo que converteu o Senhor o mar em terra seca. Olha só, o que era impossível, o grande desafio, torna-se agora em poesia e em louvor. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus pega os grandes desafios e faz com que esses grandes desafios que parecem impossíveis, essas grandes impossibilidades, tornem-se em louvor a Ele, e nós vamos cantar do outro lado. Coisa linda. Achei muito lindo esse texto, né? Primeiro desafio no deserto. Aí é fé, viu? Porque ver de um lado um exército e outro lado o mar é Deus, né? O estudo bíblico de Êxodo 14, né, revela que o poder do Senhor abriu as águas do mar, né? E permitiu com que os israelitas atravessassem terra seca. Mas esse texto bíblico também destaca o julgamento de Deus contra os egípcios. Que coisa linda! Nós sabemos que aqueles que servem ao Senhor com integridade são alvos de muitas perseguições, né? Já vendo para o nosso lado de hoje. Mas nós temos um Deus. O povo de Israel, ele ficou apavorado quando viu o exército, né, de Faraó vindo em sua direção, mas o Senhor, ele conseguiu mostrar aquelas pessoas, né, o entendimento de que Deus ele pode todas as coisas nos momentos que a gente acha que não tem solução. Ele chega com a provisão, com a resposta. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos confiar firmemente no Senhor e Ele o guardará. Salmo 121, né? Diante da perseguição de Faraó, os israelitas, mais uma vez, clamam ao Senhor. E Deus ouve a oração do seu povo, Ele também responde à súplica que lhe fazemos. Nós sabemos que quando nós pedimos ao Senhor, seja qual for a situação, Ele nos ouve e Ele nos atende. Glória a Deus por esta Glória a Deus. Glória a Deus. É ter fé, né, irmã Rosimar? Se você orar com fé, Deus responde. A fé aí tem que estar em primeiro lugar. E a gente vê que o povo de Israel, né, eles presenciaram esse grande milagre, mesmo com a sua incredulidade, digamos assim, a sua falta de fé, né, diante do que Deus tinha para fazer, o que Deus já tinha feito na vida deles. Deus ainda teve misericórdia do seu povo e fez aquele grande milagre, né, da abertura do mar em sua frente. Mas, inclusive lá em Romanos, no capítulo 6, Paulo também, ele exorta os romanos e também serve para nós, né, que quando a gente se depara com algum desafio, às vezes a gente tenta voltar atrás. Diz assim lá em Romanos 6, 20, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então? Das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por mais que as pessoas elas vivenciem, né,
os milagres de Deus, muitas vezes, quando se depara com os desafios, elas tendem a retroceder e querem voltar atrás. Mas aí Paulo, através da sua palavra aos Romanos, ele nos exorta dizendo que você vai voltar lá para o pecado, vê o fim do pecado. O fim do pecado é a morte. Porque você está livre agora. O povo de Israel estava livre. Então, o fim dessa liberdade é a vida em Cristo Jesus, né? E pela misericórdia do Senhor, eles vivenciaram um milagre. Um grande milagre. E o que foi que eles presenciaram nesse milagre? A primeira coisa, a abertura do mar. Gente do céu, tem nem como você descrever a abertura do mar, né? Hoje na internet e em vários lugares a gente vê pessoas tentando explicar a abertura do mar, né? Cientistas tentando provar que não houve, que foi um evento de um vento que passou. Eu estudando, a gente escuta algumas opiniões para poder, né? E teve uma pessoa que disse que, inclusive, que não que foi em um outro canto, essa abertura, foi num canto que era mais raso, que dava e tinha um vento que passava e abria as águas e o povo conseguiu passar. Aí depois vem outro e diz, mas como é que os cavalos e as carruagens do povo de Faraó conseguiu ficar e morrer, né? E levou todo o povo, todo o exército. Então, assim, várias pessoas elas tentam explicar, mas milagre não é explicável. Milagre a gente só entende por fé, pela fé. E pela fé nós cremos que Deus abriu o mar e fez aquele povo passar a pés enxutos. E não foi 2 ou 3, foram em torno de 2,5 milhões de pessoas, né? 600 homens com as suas famílias e sua casa, passando aquele mar. E eles vivenciaram essa abertura do mar. Eles passaram a pés enxutos e ainda presenciaram a derrota do exército de Faraó, né? A glorificação do nome de Deus através dessa derrota, né? A gente sabe, estudando um pouco da tradição egípcia, a gente sabe que os egípcios eles adoravam a vários deuses, né? O deus do sol, o deus da água. Então, assim, eles criam, eles tinham que passariam e que seriam salvos pelos deuses deles, né? E que os deuses deles estavam com ele. Mas a partir do momento em que Deus ele derrota o exército de Faraó, Deus é glorificado sobre os deuses daquele povo, né? E Deus é exaltado como soberano, que o único Deus é aquele que pode, porque nenhum outro Deus pode fazer o que ele faz, porque ele é o Deus vivo. Então, nós vemos esse grande milagre acontecer com o povo de Israel. Essa passagem do Mar Vermelho trouxe fé ao coração daqueles que lá atrás, antes de passarem o mar, né, perderam a sua fé e deixaram de crer em Deus diante daquele desafio. Mas com esta prova e este milagre que Deus fez na vida deles, diante dos seus olhos, eles, inclusive, quando passaram, né, eles festejaram e glorificaram a Deus. Glória a Deus, que bênção. A gente ouvir esse milagre é algo maravilhoso. E vou dizer mais, ainda que fosse num canto raso, aí que seria um milagre maior ainda. É verdade. Aí Deus teria matado os carros os cavaleiros de Faraó e o próprio Faraó no raso. Deus é Deus, o Deus que abre mar é o Deus que mata no raso, ele faria de qualquer forma. O que importa é que Deus fez. Não adianta realmente querer questionar o trabalhar de Deus, o favor de Deus mediante ao seu povo, porque, como a Hannah falou, milagre é milagre. Queridos amados irmãos, vamos prosseguindo. Nós encerramos assim o primeiro bloco, o primeiro tópico, e entramos no segundo tópico da lição 2, que diz a peregrinação pelo deserto. Nós destacamos aqui no tópico 1 o desafio, o primeiro desafio, a ordem do Senhor, a provisão do Senhor, a resposta do Senhor, e então a maravilha que Deus fez em abrir aquele mar. Então, no tópico 2, nós vamos entender essa peregrinação, esse processo dessa caminhada com o povo, como é que ela se deu a partir da saída do Egito. É interessante porque no subtópico 1, caras professoras, diz assim, colunas de nuvem e fogo. Colunas de nuvem e fogo. Como assim?
Nós sabemos que Deus, como já foi para Mahanani, levou o povo pelo deserto, fez o povo ir pelo deserto, pelo caminho mais distante, dar voltas no deserto para fazer com que o povo tivesse experiência com ele e também trazer juízo sobre o povo que mais à frente vai desobedecer ao Senhor. Mas o que é tremendo é que o Deus que liberta é o Deus que cuida em cada detalhe. Nós sabemos que o clima no deserto, a climatologia no deserto, é algo muito atípico do que nós vivemos em uma área como essa, na área urbana, na área rural mesmo, onde a umidade relativa do ar é totalmente diferente de um deserto. O deserto, pela umidade relativa do ar, nós sabemos que existe alguns distúrbios no clima. O clima, durante o dia, pode chegar até 60 graus Celsius, ou seja, um calor imenso, insuportável, e durante a noite pode chegar até 10 graus negativos. Então, é uma queda de temperatura muito brusca pela questão da umidade relativa do ar, pela questão do seu terreno, pela questão da terra, literalmente. Então, assim, num contexto geral, é um clima muito atípico. Nós sabemos que caminhar no deserto, estar no deserto, viver no deserto é um desafio, porque deserto é lugar que tem escassez de recurso, né? Tem escassez de água, tem escassez de planta, tem escassez de comida. É diferente aqui, onde você vai ali, planta e tem água para regar a planta, nasce, brota, vem o fruto. Não, deserto não, é totalmente diferente. O que é que Deus faz? Desde a saída do povo do Egito, isso inclusive antes do Mar Vermelho, Deus levanta uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Porque a coluna de nuvem durante o dia vai dar sombra para o povo caminhar. A coluna de fogo durante a noite vai aquecer o povo. Então, Deus cuida do dia, Deus cuida de noite. É Deus dizendo, eu não durmo, não tosquenejo. Como disse o salmista, eu guardo vocês 24 horas. De dia, precisa de quê? Da coluna de nuvem. Eu dou para vocês. De noite, precisa da coluna de fogo. Eu libero para vocês essa provisão. Porque o Deus que liberta o povo é o Deus que vai trazer provisão. E aí você pode dizer para mim, mas irmão Felipe, isso foi só na saída? Não. Desde a saída do povo, desde os primeiros passos do povo, em Êxodo capítulo 13, até o final da caminhada, da jornada do povo no deserto para entrar em Canaã, Deus mantém a coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem durante o dia. E eu aprendo com isso, caras professoras, queria ouvir vocês também, poder corroborar, o quanto Deus ele é cuidadoso com o seu povo, o quanto Deus ele provê para o seu povo, o quanto Deus conhece a necessidade do seu povo, e o Deus que conhece pela sua onisciência e pelo seu poderio, ele sabe que o povo não dá para caminhar no deserto, uma jornada causticante de 40 anos, não dá para caminhar sem o auxílio de uma nuvem. À noite, dormir, descansar, repousar, estabelecer suas tendas sem uma coluna de fogo, é Deus dizendo, eu conheço as necessidades de vocês e vou prover para vocês mediante essa necessidade. Deus é como se Deus chamasse para si a responsabilidade. É isso que eu entendo. Eu queria ouvir as pessoas também. É como se Deus dissesse, eu tirei vocês, sei do que vocês precisam, conheço a necessidade da jornada e fiquem tranquilos. Sou responsável, porque o Deus que livra é o Deus que provê. Que Deus glorioso. O povo continua vivendo o milagre de Deus, né? E eu acho incrível porque eles não se percebem que Deus está cuidando nos mínimos detalhes, né? E eles continuam reclamando e murmurando. Mas é lindo como Deus cuida e Deus guarda não só o povo de Israel na saída do Egito, mas Deus nos guarda hoje. Inclusive, a palavra dele diz que não estejamos ansiosos por coisa alguma, pelo dia de amanhã, né? Basta cada dia o seu mal, e que a gente tem que entregar ao Senhor e confiar nele. A gente já falou em alguma lição, eu acho que não sei se foi trimestre retrasado, tem uma lição que falava e que
nós temos, quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, Ele cuida das outras coisas. Ele cuida da nossa família, Ele cuida do alimento, Ele cuida do vestir, Ele cuida do nosso lar, né? Não quer dizer que você não vai ter que fazer a sua parte, como a gente já comentou aqui, nós temos que fazer a nossa parte, providenciar. Mas Deus está atento, Deus cuida da natureza, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios, né? Por que que não vai cuidar de nós? Então, a própria palavra de Deus diz que nós temos que ter, é só ter fé, né? E crer, porque Deus está constantemente conosco, cuidando de nós, nos mostrando o caminho certo. Agora basta a gente querer obedecer ou não, atender a Deus ou não. É verdade, Ana. De acordo com o texto bíblico, né, a coluna de fogo e de nuvem se manifestou diante dos israelitas, né, logo após a saída do povo, né, do Egito. A gente vê aí já a providência de Deus, né? Então, a Bíblia, ela revela a ação do Senhor através da coluna de fogo, né, e de nuvem, de uma forma ainda mais intensa, né, na ocasião em que os egípcios estavam se aproximando dos israelitas. Então, Deus já estava agindo. Então, o texto bíblico explica, né, que diante dessa ameaça, né, a coluna de nuvem se move para a retaguarda dos israelitas, de modo a causar uma separação entre eles e os egípcios. Olha a providência de Deus, né? Como Deus guarda o seu povo. A nuvem, né? As colunas, tanto a de nuvem quanto a de fogo, elas não serviam apenas para cuidar, né, ali para proteger do sol, mas para proteger, inclusive, de ameaças, como foi a dos egípcios, né? Então, a providência de Deus é linda. Glória a Deus, é verdade, é verdade. E literalmente eles podiam contemplar todos os dias, diariamente, o cuidado de Deus, né? E isso, inclusive, é algo realmente que nos deixa atônitos, porque a gente fica se perguntando como é que esse povo ainda se rebelava contra Deus, porque eles tinham ali a prova diária, todos os dias, eles amanheciam, eles acordavam e dormiam contemplando a bênção de Deus sobre eles. E a prova disso é que a bênção e a provisão de Deus se estende além dessa coluna de nuvem, dessa coluna de fogo. A bênção de Deus, ela se estende, no subtópico 2 nós vamos tratar sobre isso, sobre água e maná. Água e maná fala de sustento. O Deus que provê amparo, o Deus que provê segurança, o Deus que provê conforto, é o Deus que provê também alimento, mantimento, sustento. Deus faz águas que eram amargas tornar-se doce. Deus faz água brotar da rocha. É Deus provendo água para o seu povo. Deus manda maná. Meus irmãos, maná é um alimento que Deus proveu para o povo em toda a sua jornada. Não faltava, olha, não faltava. Assim como o sol nasce e se põe, todos os dias o maná descia para com seu povo 6 dias por semana, só não no sábado, porque o povo armazenava da sexta, Deus não mandava maná e Deus cuidava do seu povo. E aqui já vai uma dica pedagógica para você, professor, tentar levar para a sua sala de aula, de repente, alguma coisa que simbolize o maná, de repente, uma semente de coentro, eu sei que não é tão fácil, mas hoje, de repente, você fazer em casa, né? Você confeccionar algo que se assemelhe, levar alguns para trazer para dentro da sala de aula esse instrumento, né, também ilustrativo, para poder conectar melhor o aluno à lição. O maná era como que emborrachado, como que uma resina, né, como que a semente de coentro, né, tinha um gosto de biscoito com mel, né, e aquele é como se fosse um pão mesmo, um pãozinho pequeno, né, um gosto de biscoito com mel. O povo cozinhava, o povo moía, o povo fazia bolo a partir disso, e era Deus dizendo: não tem maná para vocês. O povo acordava de manhã, estava a terra florida de maná, recheada de maná, a terra tá, a paisagem está aflorada com o maná, e é Deus dizendo: tem cuidado presente para vocês todos os dias. E eu acho isso extraordinário, porque o maná, ele não podia, nós compreendemos já isso, o maná não podia ser guardado para o outro dia, com a exceção da sexta para com o sábado. E isso é interessante, porque era Deus dizendo: confie no meu cuidado,
confie, descanse no meu cuidado. Não tem necessidade de vocês guardar da segunda para terça, porque se vocês apanhar demais, pegar demais, tirar dos outros para armazenar, na terça vai estar podre. Porque o meu sustento para vocês é todos os dias. É como naquela oração. Pai nosso que está no céu, e você vai orando, vai clamando, o pão de cada dia nos dá hoje. Era Deus dizendo, eu vou sustentar vocês em toda essa jornada. Lá em Canaã, vai ter, é uma terra que manda leite e mel, vai ter uva gigantesca, vai ter fruta, vai ter alimento, vai ter terra fértil para vocês plantar e colher. Mas enquanto não chegar lá, eu vou sustentar vocês. E há uma lição prática aqui muito poderosa. Há uma lição prática muito poderosa, caro professor, você que está nos acompanhando, porque a lição prática é entender que o Deus que cuidou do povo no deserto é o mesmo Deus ainda hoje e que continua cuidando de nós todos os dias. Nós precisamos entender que Deus, ele cuida de nós e que o favor de Deus sobre a nossa vida, ele é diário. Ele é todos os dias, é por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia, porque o cuidado do Senhor para conosco, ele é diário. Então, caro professor, você que está nos acompanhando, creia, descanse no Senhor, porque ele tem cuidado de ti e vai continuar cuidando. A prova que Deus não deixou o povo morrer de fome é a prova que o mesmo Deus, ele continua nos ajudando. E nós diremos, como diz o salmista, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi, nem eu e nem a minha descendência, nem mendigar o pão, nem ser desamparada. Então confie e descanse no Senhor, porque ele vai continuar cuidando de você. Tópico 3, conhecendo a terra. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos aqui adentrar no tópico 3, né, no aprofundamento com a irmã Rosimar, e eu acho algo realmente lindo nesse tópico 3, porque há aqui um detalhe sobre os espias que vão até a terra maravilhoso, e nós vamos refletir literalmente nesse tópico 3, caro professor, que nós não precisamos temer situações de adversidades e sim ter fé em Deus. Nós precisamos compreender e crer na promessa do Senhor. Irmã Rosimar, às vezes nós sabemos, como homem, a gente teme mediante a promessa do Senhor e a realidade que nós vivemos. Parece que às vezes vem um medo e a gente fica se perguntando, será que isso vai acontecer? Como é que vai ser isso? Não, isso não vai acontecer, não vai dar certo. Assim como teve alguns, eu não vou dar spoiler aqui, teve alguns que disseram, rapaz, é muito difícil, como é que vai ser? Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque a fé é a prova das coisas que não se vê, mas nós aguardamos mesmo sem ver, porque nós cremos naquele que prometeu e liberou a promessa. É isso mesmo, Felipe. Esse tópico eu quero até iniciar com você, professor, uma atividade pedagógica inicial para esse tópico, né? Com certeza os alunos já devem ter estudado a lição em casa. Vamos fazer um pouquinho uma atividade de sondagem da aprendizagem nos nossos alunos. Nós sabemos que Moisés ele recebeu uma ordem de Deus, né? Mas, adolescente, qual era a ordem que ele recebeu? Enviar 12 espias. Mas qual é a finalidade dessa ordem? Conhecer a terra de Canaã. Qual o objetivo? Conquistar a terra. Quem eram os espias? Chefe das tribos de Israel. Quantos dias foram de investigação? 40 dias. Então, professor, essa dica vocês podem fazer de uma forma diversificada, né? Com essas perguntas, já para introduzir a sua aula, pode fazer de uma forma que você pode colocar em tiras de papel, ou até mesmo usando a lousa da sala, fazendo em cartaz, né? Deixamos livre aí. Mais adiante, professor, é importante que você questione o seu aluno o que seria espias, né? Porque às vezes o aluno pode dizer, mas o que é espia, né? Nós sabemos que espia é uma pessoa que se dedica a observar, ouvir aquilo que acontece, né, com o intuito de obter informações e conhecimentos, né, que transmite a pessoa interessada. Então, dá-se muito o nome de espionagem, né? Vamos fazer uma espionagem, né? Pode até fazer, até mesmo como uma dica também, essa atividade prática que eu relatei, né? Vamos fazer uma espionagem agora
sobre essas perguntas, quem eram os espias, né? Qual o objetivo daquela investigação, seria interessante. Então, nós sabemos aqui, amados, que na palavra de Deus diz, e o Senhor falou a Moisés, dizendo que envia homens que espiem a terra de Canaã, né? Que eu hei de dar aos seus filhos de Israel, aos filhos de Israel. Então, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, isso é o que diz a palavra de Deus. E enviou Moisés do deserto de Parã, né? Segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Então, nós vemos aqui que quando Moisés os enviou para observar Canaã, ele disse, subam pelo Negueb, né? E prossigam até a região montanhosa. Então, o que é que nós observamos aqui, amados? É que os chefes não andaram apenas por lugares planos, né? Mas sim por montanhas, né? Montanhosos, né? Então, lugares difíceis. Então, nós vemos aqui que muitas vezes o caminho para chegar até a nossa bênção, né? Pode ser muitas vezes difícil, né? Complicado, espinhoso. É importante passarmos isso para o nosso adolescente, né? Que pode, às vezes, as coisas até parecer um pouco distante, um pouco longe, né? Mas nós não devemos desistir. A terra prometida é nossa, mas só se perseverarmos até o fim. Então, nós vemos aqui, amados, que após 40 dias, né, eles investigaram a terra, né, os espias trouxeram excelentes informações que a terra era boa, era rica, era frutífera, né, que os moradores eram grandes e fortes, alguns descendentes de gigantes, né, que algumas cidades eram fortificadas com muralhas. Então, essas informações foram trazidas. Então, nós vemos aqui, amados, que o desânimo dos espias foi grande. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha só, que palavras, certamente subiremos e a possuiremos em herança. Olha que coisa linda. Porém, nós vemos aqui que, porém, os 10 espias que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, irmãos, queridos adolescentes, né? Olha só a falta de fé e a falta de confiança, porque viram que aqueles homens eram fortes, aí eu vou desistir. Quantas vezes nós pensamos isso? Né? De ver a luta, de ver a dificuldade, e não vou desistir porque é maior do que eu não vou conseguir. Né? Esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, que é Ele que nos capacita. Então, nós vemos aqui a incredulidade daqueles espias, né? Aí, no caso, professor, você poderia até questionar os seus alunos, e o que é incredulidade? Né? Seria uma descrença, uma falta de fé, né, religiosa? Então, seria interessante repassar isso para o aluno. Então, nós vemos aqui, amados, que muitas vezes a incredulidade, ela anula a ação de Deus. Nós vemos aqui que desde 12 espias de Israel, 10 eram incrédulos. E a sua incredulidade, né, causou desânimo a todos, né, todos que estavam ali naquele momento. Então, nós vemos aqui que Caleb ele não desistiu. Então, porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir. Olha só. Então, a incredulidade, ela faz com que olhemos somente para as dificuldades. Então, eles viram ali as dificuldades, presenciaram e quiseram recuar. Então, nós vemos aí que a incredulidade, ela faz com que olhemos somente para as nossas dificuldades. Então, os 10 espias só olhavam para as dificuldades. Eles informaram que a terra, né, que o Senhor havia prometido, né, eles generalizaram tudo, né, que lá existiam homens de grande estatura. Então, nós vemos aqui também que a incredulidade, ela nos impede de alcançar as promessas. Então, a incredulidade levou o povo de Israel a decretar sua própria sentença. Então, aqueles espias que não quiseram ir, eles mesmos decretaram. Né? Então, nós vemos aqui as grandes consequências que está na Bíblia. Né? Nós vemos as consequências. Olha só o que aconteceu, amados. Que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, olha só o que é que Deus estava dizendo,
e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, por medo, né? Muitas vezes por falta de fé. Não verão a terra, olha só a consequência. Não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram, né? Haverá de conquistar. Com exceção, nós vemos aqui de Josué e Caleb, né? Os espias que se mantiveram crendo em Deus. Que coisa linda, né? Quando a Glória a gente Deus. crê e confia nas promessas do Senhor. É desse jeito, irmã Rosimar. Eu estava ouvindo a professora Rosimar trazendo aqui o seu aprofundamento e vendo que quando Josué e Caleb se posicionam em confiar no Senhor, há uma consequência. Isso. Quando os 10 espias se posicionam contra a promessa do Senhor, também há uma consequência. Então, o nosso posicionamento no crer ou no deixar de crer tem consequência. É por isso que alguns alcançam e outros não, porque tomam uma decisão de não crer na promessa do Senhor. E um outro detalhe é que veja a diferença da visão daqueles que confiam no Senhor para os que não confiam. Porque enquanto os 10 espiam, líderes das tribos, chegam dizendo: tem gigantes, a terra é forte, não dá para subir. Chega Caleb e Josué maravilhado com as uvas. Olha que caixa de uva. Olha que uva grande, olha que uva gostosa. É a visão daquele que confia no Senhor. Porque a visão daquele que não confia no Senhor está nas dificuldades, nos empecilhos, nas adversidades, enquanto quem confia no Senhor já consegue desfrutar da terra sem lá pisar. Então, creia, querido professor, e transmita isso para o seu adolescente, que o adolescente, apesar de novo, ele precisa exercer uma fé no Senhor e crer que o que Deus prometeu também é o mesmo Deus que é fiel para cumprir. Qual é a visão que ele está tendo mediante a promessa? Ainda que tudo pareça difícil, ele precisa descansar no Senhor, porque a decisão dele hoje de crer, obedecer e confiar vai acarretar consequências futuras de bênçãos sobre a vida dele, tal como foi sobre Josué, tal como foi sobre Caleb, que Caleb, depois de muitos anos depois, alcançou a sua herança, mostrando e Deus provando que vale a pena confiar nele, porque cedo ou tarde, no nosso tempo, mas não é cedo e tarde no tempo de Deus, ainda que tarde para nós, porque nós não sabemos, às vezes, esperar o tempo certo do Senhor, a vitória lá há de chegar, e o Senhor há de confirmar a confiança que nele nós decidimos depositar hoje. O que me chama a atenção, irmão Felipe, nessa passagem, que fala, né, sobre esses 12 espias, é a questão da murmuração. A murmuração é a reclamação dos 10 espias e do povo, né? E como o povo se deixa influenciar mais pela parte ruim do que pela parte boa. Porque eles podiam muito bem visualizar o que Josué e o que Caleb tinham dito e se alegrar e confiar que ia acontecer uma coisa boa e que eles iam conseguir entrar na terra. Mas, ao invés disso, eles se atentam mais às dificuldades que aqueles outros 10 espias estavam trazendo, né? E eles não confiam que Deus irá fazer eles conseguirem transpor aquelas dificuldades, como eles passaram o Mar Vermelho, como eles conseguiram atravessar o deserto sem passar fome, sem passar calor, sem passar frio, sem passar sede, né? Eles não visualizam isso. E ao invés de crerem nesse Deus que já vem fazendo tantos milagres, já tinha feito tantos milagres na vida deles, eles começam a murmurar e a reclamar, né? E a desejarem voltar para o Egito novamente. Exato. Então, a gente traz para a gente hoje, para os nossos dias, para a vida do adolescente, para a nossa própria vida, a gente está vendo como as dificuldades que aparecem na nossa frente. A gente está vendo como uma coisa que realmente não há algo possível de ser feito. A gente não está crendo que Deus está conosco para transpor aquelas dificuldades, aquelas barreiras, e a gente está querendo retornar e voltar para o que era, ou a gente tem fé, se alegra, né?
para conseguir transpor essa dificuldade. E as consequências da nossa atitude, ou de alegria ou de murmuração, vai ser o que vai acontecer na frente, né? Que as consequências nós não temos como dizer o que é que vai acontecer. No caso, a gente não escolhe as consequências, mas a forma da gente escolher se a gente vai se alegrar ou se a gente vai tentar transpor aquelas barreiras ou vai recuar, é o que vai dizer, né, se a gente vai ser vitorioso ou não. Então, faça uma análise, né, uma autoanálise. Diante das dificuldades, o que é que está acontecendo com você? Você está se alegrando e confiando em Deus, mesmo diante da dificuldade, tendo fé? Ou você está desistindo, resistindo e murmurando? Por causa da murmuração, o povo passou 40 anos no deserto. A cidade estava ali, para eles conquistarem, para eles entrarem. Mas por causa daquela atitude, né, a consequência veio e a ira de Deus recaiu sobre esse povo. Então, não é que dizer que Deus é ruim porque a ira de Deus recaiu sobre o povo porque eles murmuraram. Não, mas foi o amor de Deus. Aquele povo não estava preparado para viver as bênçãos de Deus. Então, quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente não está buscando confiar em Deus, a gente não alcança as bênçãos. As bênçãos de Deus, elas não chegam à nossa vida. Então, como é que nós vamos vivenciar ou viver a providência de Deus, viver os milagres de Deus, viver as bênçãos de Deus se a gente só murmura, só reclama, não confia em Deus, né? Então, vamos fazer uma autoanálise, né? Se a gente está seguindo os passos do povo de Israel ou está seguindo ali a visão de Caleb e de Josué. É isso mesmo, Hanana. A gente vê aqui que na própria lição diz que mas Josué e Caleb, mesmo não aceitando o desânimo, né, dos 10 espias e daquele povo, ele tentava dizer e dizia que Deus ia estar com eles, mas mesmo assim eles temiam, né? E houve uma consequência muito grande. A nossa lição coloca aí que toda aquela geração, né, pessoas a partir de 20 anos, foi impedida de entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, né? Os espias que se mantiveram crendo em Deus. Então, houve uma consequência. E muitas vezes nós temos que vencer esse medo, né? Que muitas vezes o adolescente tem por determinadas coisas, porque o medo é uma coisa terrível, né? Então, nós temos que ter confiança, tirar a incredulidade do nosso coração, temos que ter fé e confiar. E nós sabemos que sempre que devemos ter fé, né, e a disposição de Caleb, de Josué, né, que ele não se deixou abater pelas notícias de dificuldades, né, trazidas pelos homens, nem medo. Quantas vezes ficamos abatidos, preocupados, né, adolescente? Ou até mesmo desanimado, desacreditando da bênção e do cumprimento da promessa do Senhor em nossa vida, porque às vezes a gente está caminhando bem direitinho, aí a gente vê um obstáculo, aí eu não vou conseguir, aí eu não tenho força para conseguir, né? Mas essa lição, ela vem nos despertar a confiança, né? Como aqueles homens, Josué e Caleb tiveram, mesmo aquele povo não entrando, né? Desfrutando daquelas riquezas, né? Daquelas coisas boas, né? Houve as consequências para eles. Então, nós temos que falar para o nosso adolescente que existem as consequências para as nossas atitudes, né, os nossos atos, existe consequência, e que nós não podemos fugir delas. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção. Chegando assim ao final do nosso podcast de hoje, lição 2, a grande jornada no deserto. Nós aprendemos aqui muita coisa, a nossa fé foi edificada e com certeza você vai, após esse podcast, confiar mais no Senhor. Deus guiou o povo 40 anos peregrinando no deserto. Em todo o tempo, Deus cuidou, guardou e proveu, porque Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que cuida e Ele é o Deus que provê. Foi ali, aquela geração forjada, forte no Senhor, com experiências, porque deserto é cenário de milagre. Que Deus te abençoe. Amém. Abençoe a sua vida, professor, e que você tenha uma aula abençoada e que a sua classe seja impactada pelo poder desta palavra. E até o próximo podcast, em nome de Jesus.
Aqui eu quero já deixar que a irmã professora Rosimar e a professora Hanani despertam também de todos aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, professor, né? As nossos queridos irmãos, irmã Hanana, irmão Felipe, que possa conceder uma aula abençoada. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua aula, a sua vida, né? E que você possa deixar, trazer essa palavra para os adolescentes da sua classe. E para que eles possam refletir, né? As companhias que ele está trazendo, que eles estão tendo, as pessoas que estão ao seu redor, estão trazendo boas influências, estão influenciando eles como Caleb e Josué influenciaram para entrar na Terra Prometida, ou estão influenciando eles como os outros 10 espias que fizeram com que o povo passasse por mais consequências, né? Que Deus abençoe, e se Deus quiser estaremos de volta com uma próxima aula. Glória a Deus, alegria compartilhar aqui junto com a mesa da professora Hanana, professora Rosimar, e você, professor, que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula na paz do Senhor e até o próximo podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão, da nossa Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Deus abençoe em nome de Jesus.